É uma alegria estar mais uma vez aqui em Taquarituba, no Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, eu escrevi Fé e Caridade, perdão. E hoje é dia 20 de julho de 2019, nós estamos exatamente às 20 horas. E eu começaria perguntando para vocês se vocês já sentiram ou já ouviram alguém dizendo, ou até num filme, quando uma pessoa fala assim: quando os nossos olhos se cruzaram, eu senti algo estranho. Parecia até que a gente se conhecia, mas apesar de a gente nunca ter se visto, era como se a gente já se conhecesse há muito tempo, ou até de outra vida. É comum isso, né? Todos nós passamos por coisas semelhantes, algumas até por algo significativo nesse sentido na vida. Isso tem muito a ver com o tema de hoje. E hoje nós vamos falar sobre almas gêmeas. Alguém tem alma gêmea? Não? Mas esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos estudar um pouquinho sobre almas gêmeas. Quando nós falamos sobre almas gêmeas, a primeira coisa que nos vem à cabeça: isso é um assunto ligado com estudos espíritas, é muito complicado, né? Mas eu digo para vocês que isso não é só um assunto do estudo do Espiritismo. Isso vem de muito tempo, lá dos primórdios. Está presente este tema, almas gêmeas, nas mais variadas e primitivas culturas. Eu vou trazer para vocês algumas, só para vocês poderem ter um compêndio de informações sobre este assunto. Eu trago uma lenda sobre Eros e Psique. Essa lenda é do Antigo Egito. Diz essa lenda que um reino muito antigo existia, um rei muito feliz e orgulhoso, porque ele tinha uma filha que era a 8ª maravilha do mundo. Ela era lindíssima. E todos os homens que dela se aproximavam não se sentiam dignos de uma mulher com tanta beleza. E o rei tentou casá-la com outros reis, com príncipes, com guerreiros, mas todos tinham receio de esposar uma mulher tão linda. E tanta beleza que era orgulho para esse pai, e também para esta filha, né, se ver tão bela. De orgulho passou a ser um castigo. A hora da filha casar já estava passando e não conseguia fazer o casamento da filha. Mas um dia, Psique estava num jardim maravilhoso. E ela, olhando a natureza, começou a conversar com Zeus, o Deus que ela acreditava, e perguntando: quando
será o encontro meu com o meu amado. E aquilo, como que num turbilhão, ela foi adormecendo e se sentiu alçada para os céus por fios dourados. E foi levada por vales, mares, montanhas, reinos e mais reinos, ela foi passando, até que num determinado momento ela pousou em um castelo suntuoso, maravilhoso. E quando ela chegou neste castelo, toda uma criadagem estava esperando. E ela, admirada, perguntou: mas de quem é esta maravilhosa casa? Os criados fizeram reverência para ela e disse: é a sua casa, princesa. Minha casa? Sim, estávamos aguardando a senhora. Ela adentrou aquele palácio magnífico. Quando uma das suas criadas lhe disse: o seu marido virá vê-la à noite. Ela: marido? Estranhou, marido? Vamos levá-la para os seus aposentos. Acompanhou. Ela chegou num quarto que seria o sonho de qualquer uma das princesas que existem. Algo maravilhoso, suntuoso. Ela entrou nos seus aposentos, olhou, não viu nenhuma luz, lâmpada, e nenhuma janela, apenas uma claridade natural. Quando foi entardecendo, o quarto foi ficando mais escuro, e ela, meio que adormecendo, porque não tinha luz, quando ela percebeu um vulto, ela se levantou, parou na frente do vulto e sentiu aquela sensação que ela já conhecia. Mesmo sem enxergar no escuro, ela sentia que já conhecia e que provavelmente era Eros. Aquela emoção começou a envolvê-la e a Eros também. Eles se aproximaram, se tocaram, se reconheceram sem nunca terem se visto nesta vida. Se amaram. E assim dormiram. No outro dia, ao amanhecer, Psique olhou para o lado e não encontrou mais Eros. Ficou desesperada. Meu Deus, eu estava sonhando? Não, não é sonho. E saiu correndo dos seus aposentos. E foi em direção ao caminho que ela conhecia até encontrar a criadagem. E não encontrou ninguém. E correu por salões e salas e quartos e cozinhas e não encontrou ninguém. Ficou desesperada. Com dificuldade, voltou e encontrou seus aposentos. Ali deitou, chorou, até que adormeceu. O dia passou, a noite chegou e Eros voltou. Quando Eros voltou, ela ficou feliz. O seu amor tinha voltado. Aí Eros resolveu lhe contar o que é que estava acontecendo. E ele disse que o reino da qual eles eram, o príncipe e a princesa, tinha cometido um grande pecado e tinha recebido uma maldição.
E a maldição rezava que nasceria um casal no reino. E este casal jamais poderia se ver, apesar de se amar. Foi aí que Psique entendeu que eles tinham que se ver só à noite, no escuro. E assim teria que ser a vida deles eternamente. Mas ela estava tão maravilhada e tão feliz que aceitou o castigo, e assim foram vivendo dias e dias e dias, e foi passando. Até que um dia, será que mulher é curiosa? A curiosidade começou a se apossar de Psique, e ela começou a imaginar mais. Será que eu não poderia dar um jeito de ver como é que é o Eros? Meu Deus, e se ele for horrível? E se ele for um monstro, como aqueles que a gente ouve falar do inferno? Mas eu amo tanto o Eros, que mesmo que se ele for um monstro, eu vou amá-lo do mesmo jeito. Então não importa que ele seja feio. E se eu puder vê-lo, mesmo ele sendo feio, vai acabar a maldição e a gente vai poder ficar junto durante o dia também. Ela achou que estava na sua razão. Quando chegou a noite, ela escondeu um lampião. E assim que Eros dormiu, na curiosa, foi lá, pegou o lampião, acendeu e foi. Passo antepasso para não acordar o Eros. Chegou com o lampião bem próximo do rosto do Eros. Quando ela viu o rosto dele, ela se emocionou e começou a chorar. E Eros acordou, com ela soluçando. E ela, olhando para Eros, era como se ela estivesse olhando para um espelho, porque Eros era a mesma imagem dela. Eles eram iguaizinhos, muito semelhantes, como se fossem gêmeos. Eros também a viu. Ficaram felizes de se ver, de sentir o quão maravilhoso é encontrar aquela pessoa que a gente sempre sonhou. Mas aí aconteceu um estrondo e aquilo tremeu o quarto. Tremeu o palácio. O céu começou a escurecer. Raios, trovões. Quando uma voz, lá do alto, lá dos céus, com a força de um trovão, o Deus Zeus, Deus de todos os deuses, fala bem alto: como vocês ousaram me desobedecer, se eu lhes dei toda a felicidade possível, e vocês não obedeceram às minhas ordens? Como podem enfrentar o meu poder? Psique e Eros começaram a tremer, com medo da ira de Zeus. Aí eles se ajoelharam, pediram perdão, prometeram
voltar a viver sem se ver, na escuridão. E Zeus falou: vocês acreditam que o meu castigo será pequeno assim? Aí Zeus amaldiçoou mais uma vez Psique e Eros. E desta vez sem piedade. Porque a partir daquele momento Psique e Eros se tornariam cegos. Mas não é uma cegueira dos olhos. Não. Zeus cegou a alma deles. Deus cegou a alma deles. A partir daquele momento, jamais Eros e Psique poderiam enxergar as suas verdadeiras belezas, as suas perfeições. E eles seriam separados e vagariam pelo mundo, pelos diversos mundos. E durante diversas e diversas vidas viveriam se procurando, sem conseguir se encontrar, numa busca sofrida. Isso porque a sua alma, a alma deles dois, ficaria escondida em um corpo humano. Corpos físicos. Corpos estes que ora seriam bonitos, outras vezes feios, outras vezes aleijados, outras vezes velhos. E fisicamente eles jamais se reconheceriam, porque estariam em corpos físicos. Com a alma cega, eles só poderiam se reconhecer se eles reaprendessem a usar os olhos da alma, que é o sentimento. Só assim eles poderiam um dia se reencontrar novamente. E assim, em algum dia, em algum lugar, Eros, o guardião do amor, e Psique, a guardiã da alma, se encontrariam de novo. E provariam a Zeus que o amor que eles tinham, um amor eterno e incondicional, os faria unir novamente. Ou seja, unir duas almas gêmeas. Lindo, né? E vocês veem que já naquela época, há milhares e milhares de anos, já se falava em alma, enxergar o próximo com a alma dentro de corpos físicos, ok? Tem também uma outra história que vem acrescentar bastante no estudo de hoje, que é uma lenda chamada de Akai Ito. Akai Ito. Trata-se de uma lenda de origem chinesa. Ela conta a história de um menino que um dia estava caminhando, já era tardezinha, quase noite, por uma rua, quando ele encontra um velho, muito velho, sentado embaixo de uma árvore. Ao se aproximar daquele bondoso senhor, na verdade, esse senhor, o menino não sabia, mas era um deus chamado Shai Lao Yu. E ao conversar com o menino, o velho lhe diz assim: acabei de amarrar em seu tornozelo um cordão vermelho.
e na outra ponta deste cordão eu amarrei no tornozelo de uma mocinha, uma menina, que é a sua prometida e com a qual você irá se casar. O menino ficou assustado, mas eu não quero me casar. E aí ele foi procurar o cordão, olhou para baixo, olhou para cima, olhou para o lado, aí ele viu que tinha um cordão amarrado no pé dele. Olhou a sequência do cordão e viu que tinha uma menina sentada na porta de uma casa com o cordão amarrado também. Ele falou, eu não quero me casar, e passou a mão numa pedra e tacou na menina, e acertou o rosto da menina. Aí ele ficou assustado com a reação que ele mesmo teve, e saiu correndo, como toda criança. E ele começou a correr, querendo se desvencilhar do cordão, e ele virava nas esquinas, contornava quarteirões, e virava, tentando sumir. Quando ele olha para trás, aquele cordão não quebrava de forma nenhuma, então virou aquele emaranhado. E ele correu tanto que ele já nem sabia mais aonde estava aquele senhor e nem a menina. E se ele seguisse o cordão também já não achava mais, tamanho era o emaranhado que estava. Quando ele se deu conta que ele já não via nem mais o senhor e nem mais a menina, ele se acalmou e seguiu a vida dele. Passado alguns anos, ele se tornou um homem. E aí, chegou a hora de ele procurar alguém. E procurou dentre as moças que ele conhecia, e nenhuma lhe chamou a atenção. Até que um dia, passando de frente a uma casa, ele viu uma moça e ele se interessou por ela. Aí os pais se conversaram e acertaram o casamento dos dois. No dia do casamento, a moça estava com o rosto coberto pelo tradicional véu de noiva. No entanto, no fim da cerimônia, ao terminar o casamento e eles estarem já sozinhos, ela continuava com o véu de noiva. Aí o rapaz lhe perguntou, poxa, você já pode tirar o véu de noiva, por que você não tira? Aí ela disse que sentia vergonha de tirar o véu, por causa de uma horrível cicatriz que ela tinha no rosto, causada por uma pedra que foi jogada por um menino quando ela era ainda criança. O rapaz imediatamente se lembrou daquela fatídica noite e compreendeu que não adianta fugir, pois o destino de Acaíto será sempre cumprido. Então esta é uma lenda chinesa que também é contada no Japão, e a diferença é que no Japão o Deus amarra no mindinho e na China amarra no tornozelo. E nós vamos seguindo através das culturas, conhecendo um pouco sobre o que se fala de almas gêmeas, para depois a gente completar como que a gente conhece por aqui. E na Cabala, a Cabala é uma tradição hebraica, semita, judaica. E na Cabala acredita-se que Deus gerou as almas dos corpos físicos, e essas almas foram geradas de par em par, de duas em duas. Tá? Na Cabala Deus fazia de duas em duas. Então, quando o corpo físico era gerado, uma dessas almas, uma das duas era colocada no corpo. Outro corpo era gerado, outro corpo, outra alma. Só que elas não eram colocadas uma ao lado do outro, isso em locais bem distantes um do outro. E assim que essa alma entra naquele corpo e ela recebe a sua autonomia,
ela sai desesperadamente fazer o quê? Procurar a outra, que é o seu pai. E isso ela faz incessantemente, o tempo inteiro, segundo a Cabala. Mas, segundo a crença deles, esse encontro só vai acontecer quando as duas almas, estiverem preparadas para um relacionamento intenso, responsável, maduro, para lhes trazer a felicidade. E se eles se reencontrarem antes dessa época, esse reencontro vai lhes gerar dor e tristeza. Então a gente vê na Cabala também, Deus cria a alma, o espírito, depois coloca num corpo, ok? E acreditam também numa alma gêmea. E nós vamos caminhando pelo passado, lembrando rapidamente um pouco da cultura deles, e a gente chega na mitologia grega, onde Platão, num dos seus livros mais famosos, chamado O Banquete, ele conta uma história de que no passado remoto da Grécia, os seres humanos eram plenos e eles tinham 2 cabeças, 4 braços e 4 pernas. Eles eram os andrógenos. Andros, de homem. Ginos, mulher. Homem e mulher ao mesmo tempo. Estes seres, eles tinham altíssimo conhecimento. Entendiam de quase tudo. Tinham imensos poderes. Eram quase que perfeitos. E eles eram filhos do sol, da lua e da terra. Só que com tamanho poder, eles foram se tornando cada vez mais ambiciosos. A tal ponto de um determinado momento, os andrógenos quiseram se comparar aos deuses do Olimpo. Se sentiram tal qual deuses. Tamanho o poder que eles tinham. E Zeus ficou enraivecido e os dividiu ao meio. Eram 2 cabeças, ficou uma. Eram 4 braços, ficou 2. Eram 4 pernas, ficou 2. E Zeus os dividiu ao meio e os lançou de novo à terra. E a partir daí, o que hoje é chamado ser humano passou a viver em busca da sua metade. Platão também descreve que encontrar e viver esta união tão intensa só ocorre quando as pessoas alcançam um grau de sabedoria da vida e maturidade que lhes permite experimentar esta união tão arrebatadora. Então a gente vê que a cultura antiga vem sempre trazendo isso, que as almas gêmeas, elas só podem se encontrar para ser felizes quando estiverem preparadas. Antes disso, elas podem se encontrar, mas vai acontecer tristeza e sofrimento. Vocês vão entender também por quê. E na igreja romana?
Lá no caderno de Gênesis, na Bíblia, né? Encontramos a história de Adão e Eva. Não é isso? Sendo que pouca gente entende realmente o tremendo significado desta narrativa, desta lenda. É uma lenda. Primeiro, é importante que a gente saiba que Adão, o nome certo dele é Adam. E significa, ou seja, Adam quer dizer homem. Adam quer dizer homem. Tá? Então, quando o texto da Gênesis diz que Deus fez Adão, está querendo dizer que Deus criou o homem. Ok? Depois, na Gênesis vem a narrativa da mulher. Então o Senhor Deus fez, né, Adão cair no sono e este adormeceu. Aí o Senhor tomou-lhe então uma de suas costelas, ok? Depois fechou o buraco de onde tirou a costela, e da costela o Senhor Deus fez a mulher, ok? Pegou a mulher e entregou ao homem. O que nós podemos entender disso? Como Adão representa o homem, o humano, Deus então criou Adão, a raça adâmica, a raça dos humanos. Então o que está subentendido aí é que quando Deus criou cada um dos homens, ele tirou uma parte da sua costela e fez uma mulher, querendo dizer aí que para cada homem existe uma respectiva mulher. Entenderam o que está simbolizando aí? Então, a história de Adão e Eva é também uma história de alma gêmea. E Eva também teve a curiosidade, né? Não foi só a psique, não. A Eva também. Ok? Vocês sabem melhor que essa história. Além disso, nós devemos atentar para a afirmação que Jesus fez: serão os dois uma só carne. O que ele quer dizer com isso? Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Isso está lá em Marcos, ok? Deus não une corpo. Quem une corpo aí é padre, é pastor, seja lá o que for. Une corpo. Deus une alma. Deus cria alma. Ok? Com a permissão de Deus, nós criamos corpo e fazemos arranjos aí, casamento, não sei o que tal, e une corpo, certo? Mas Deus une almas. Dito tudo isso, e o Espiritismo? O que o Espiritismo fala de alma gêmea? Vamos lá? Ok? Bom, nós temos uma pergunta que Kardec fez para a espiritualidade. Então agora nós vamos falar de coisa séria, tá? Não tem aqui lenda, não tem nada. É a espiritualidade nos ensinando através de Kardec. Então Kardec, com muita propriedade, né, fez várias perguntas de uma vez, só nessa pergunta 298. Ele perguntou assim: as almas que se devem unir estão predestinadas a esta união desde a sua origem? Como se falasse lá, nasceu, já está predestinado? Primeira pergunta. E cada um de nós tem em alguma parte do universo a sua metade, a qual algum dia se unirá fatalmente? Fatalmente, olha a pergunta. Fatalmente, quer dizer, não tem jeito. Fatalmente. E perguntando também, a sua outra metade, quer dizer, tem que ser
outra parte. Aí a espiritualidade responde, nos ensinando, né? Não existe união particular e fatal entre duas almas. Opa, e agora? Entendam bem, não existe união particular. Essa, que nem lá, fazer de par em par. Cada vez que criava uma alma, criava duas. Não existe, tá? União particular e fatal entre duas almas. Tá? Essa só vai poder ser com essa e acabou. Não. A união existe entre os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a ordem que ocupam. Que ordem? A evolução. Ou seja, de acordo com a perfeição, evolução que adquiriram. Então, quanto mais perfeitos, mais unidos eles serão. Quanto mais evoluído, mais unidos são os espíritos. E ele explica que da discórdia nascem os males da humanidade e da concórdia nasce a felicidade. Vamos em frente. Aí depois na 299, em que sentido se deve entender a palavra metade, de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos, aqueles que têm afinidade? Aí a espiritualidade responde assim: a expressão, tá, é inexata, metade, é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, quando ele tivesse separado metade e metade, ele estaria incompleto. E não existe espírito incompleto. Todos nós fomos criados perfeitos à imagem de Deus e não incompletos. Estão entendendo? O significado de metade não existe. Na pergunta número 300, Kardec pergunta assim: dois espíritos perfeitamente simpáticos, quando reunidos, ficarão assim pela eternidade? Ou podem se separar e unir-se a outros espíritos? Boa pergunta, né? A resposta: todos os espíritos são unidos entre si. Falo daqueles que já atingiram a perfeição. Então veja bem, quando os espíritos atingem a perfeição, todos estão unidos a todos, como se todos fossem almas gêmeas. A ideia que nós temos de alma gêmea, quando todos os espíritos estiverem num lugar, milhares de espíritos perfeitos, eles são como se fossem almas gêmeas um do outro. Eles são unidos, tá? Agora, nas esferas inferiores, no nosso caso, quando um espírito se eleva, vamos supor, minha mulher se eleva, não vai ter mais simpatia por mim. Então, quando o espírito se eleva, essa afinidade, essa história de alma gêmea acaba. E aí? Vamos em frente. E na 301, Kardec pergunta: dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro? Ou esta simpatia é o resultado de uma afinidade perfeita? Estou querendo saber se são complemento. Resposta: a simpatia que atrai um espírito para o outro. Vamos entender agora o que a gente tem por alma gêmea e o que é. A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância das suas tendências, concordância dos seus instintos, tá? Porque se um devesse completar o outro, o espírito perderia a sua individualidade. E nós somos individualidades.
Bom, tem muito ainda nos nossos estudos, mas de Kardec eu vou parar por aqui. Vamos entrar agora em Chico Xavier e Emmanuel. Tem um livro chamado O Consolador, maravilhoso mesmo. Então, lá no O Consolador, pergunta 323, Chico perguntando para Emmanuel: será uma verdade a teoria das almas gêmeas? E agora? Ao Emmanuel respondendo: no sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua. Ela é uma companheira divina para a viagem até a gloriosa imortalidade. Tem mais. Criadas umas para as outras, as almas gêmeas se buscam sempre que estiverem separadas. A união perene, quer dizer, para sempre duradoura, é-lhes a aspiração suprema e indefinível. E agora? Vamos lá. Aí tem a 324. A pergunta: existe nos textos sagrados algum elemento de comprovação para a teoria das almas gêmeas? Emmanuel responde: nós somos dos primeiros a reconhecer que em todos os textos necessitamos separar o espírito da letra. Tá? Então, em todos os textos nós devemos separar o espírito da letra. Contudo, é justo lembrar que nas primeiras páginas do Antigo Testamento, base da revelação divina, está registrado assim: e Deus considerou que o homem não devia ficar só. Valeu? No O Consolador, na 326, Chico pergunta: a união das almas gêmeas pode constituir restrição ao amor universal? Então, a gente só ama a alma gêmea, se esquece de amar o resto. Pode constituir uma restrição? Aí o Emmanuel responde: o amor das almas gêmeas não pode efetuar semelhante restrição, porquanto, atingida a culminância evolutiva, a perfeição, todas as expressões efetivas se emanam na conquista do amor divino, que é o que Kardec falou. Quando todos atingem a perfeição, se tornam todos como se fossem almas gêmeas. E conclui a resposta assim, o Emmanuel: o amor das almas gêmeas, em suma, é aquela que o espírito um dia sentirá pela humanidade inteira. Reflitam sobre isso e eu vou explicar daqui a pouco. O amor das almas gêmeas, em suma, é aquela que o espírito um dia sentirá pela humanidade inteira. Bom, muitas pessoas e até aqueles que são contra a doutrina, criticam a doutrina, acham que existe aí um conflito entre Kardec e Emmanuel. Tá? Por que eles acham que existe? Porque eles não conseguem entender direito como é que é a gente entender a letra ou o espírito? Como é que funciona isso? Porque a maioria das pessoas entende por alma gêmea o quê? A sua outra metade. É a alma gêmea, é outra metade. É a metade da maçã, né? É a metade do coração, é a metade da laranja.
se não tiver aquela outra não completa. Então vamos voltar lá no Kardec, o que ele fala no final dos comentários dele. Ele diz assim, ó: a teoria das metades eternas é uma imagem que representa a união de dois espíritos. Essa é a teoria que o povo acredita, não o espiritismo, tá? É a união de dois espíritos. É necessário, fala Kardec, é necessário rejeitar essa ideia de que dois espíritos são criados um para o outro, como lá no começo lá dos egípcios, lá, de duas em duas, na Cabala. Então, é necessário rejeitar essa ideia de que dois espíritos criados um para o outro devem um dia fatalmente reunir-se na eternidade. O Emmanuel faz um esclarecimento no fim deste livro, O Consolador. Ele esclarece dizendo que quando ele expressou o termo almas gêmeas várias vezes, ele não quis dizer em momento algum metades eternas, que é o que Kardec combate. Não existe metade eterna, porque o espírito é indivisível. Então, Emmanuel vem no final do livro, tá? Numa nota, ele coloca que ele não fala em metades eternas, tá? Confirmando assim a indivisibilidade dos espíritos que é pregada e ensinada por Kardec. Esclarecida então a não existência, o Espiritismo esclarecendo a não existência das metades eternas, nós constatamos que o conceito de almas gêmeas se assemelham, a algumas outras coisas alguns outros termos que a gente usa como companheiros de alma, ok? Mas vamos lembrar aqui sobre quando ele fala aqui de entender a letra ou o espírito. O que acontece? Quando a gente lê uma coisa e quer ao pé da letra, quer dizer, aceitar aquilo como verdadeiro do jeito que está escrito, a gente às vezes faz muita confusão, porque nem sempre o que está escrito é o que está querendo ser subentendido, ok? Quando Jesus falou, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, ele não estava falando de camelo, de agulha, ele estava falando em grau de dificuldade, Então, isso é a letra ou no espírito. O que é o espírito? No sentido da coisa, no conceito daquilo. O que aquilo quer dizer? Ok? Então, a gente precisa entender o que isso quer realmente dizer, tá? Então, quando a gente vem e fala assim sobre companheiros de alma e almas gêmeas, então, já que não tem as duas metades, quando a gente fala de companheiro de alma são aquelas pessoas que têm alma muito semelhante à nossa, muito semelhante, tá? Que nos compreendem, que nos aceitam, que têm o propósito de nos facilitar, de nos ajudar na nossa caminhada. Surge muitas vezes num momento importante e que vem nos ajudar a superar os desafios que se nos apresentam. Quando falou lá atrás que se as almas gêmeas se encontrarem antes de terem adquirido toda a sabedoria, todo o conhecimento, elas iriam ter tristeza e sofrimento. É quando as almas gêmeas se encontram antes da perfeição. Uma vai estar ajudando a outra a diminuir o sofrimento. Uma vai estar ajudando a outra. Então não quer dizer que ao se encontrar com a alma gêmea vai ser tudo mar de rosa, não é? Então, companheiros de alma, às vezes
reencarnam, ou alma gêmea, né? Reencarnam na figura dos nossos pais, das nossas mães, dos nossos irmãos, dos nossos amigos mais próximos, tá? E outras vezes acabamos até por ter um relacionamento amoroso com eles, se for necessário, né? Para que a gente aprenda com eles e eles com a gente. Existe também um termo chamado almas irmãs. Tem o mesmo conceito do companheiro de alma ou de alma gêmea. A única diferença é que, no caso, quando se fala almas irmãs, não pode existir atração sexual, não pode existir relacionamento físico. Ok? Senão deixa de ser irmãs. Então, são 3 termos similares. Então, engana-se quem pensa que o encontro com a alma gêmea... o dia que eu encontrar minha alma gêmea, eu vou ser feliz. Vai ser como acontece no final dos filmes, né? E foram felizes para sempre. É isso? Todo mundo acha que vai encontrar um dia uma alma gêmea e vai ser assim. Na verdade, isso raramente ou quase nunca vai acontecer. Precisamente porque a alma gêmea é aquela com quem nós temos muita coisa para aprender. Por isso que fala que uma completa a outra. Deu para entender agora? Por que uma completa a outra? Não é que se juntar, não. Ela vai me ensinar o que sabe e eu vou ensinar o que sei. Então, se alguém que você não conhece quer te ensinar alguma coisa, você fala, chato. Não é isso? Sabidão, não é isso? Agora, se é aquela pessoa que você ama, você aceita. Né? Se aquela pessoa que a gente ama fala assim, você está muito arrogante, você aceita, estou mesmo, vou me melhorar. Ok? Então, é com ela que nós temos que aprender. E outra coisa, a gente não pode em momento nenhum esquecer que nós vivemos ainda no mundo de expiação e prova. Não estamos vivendo num mundo feliz. Nós não estamos aqui para ser felizes porque ainda não temos os conhecimentos necessários para ser feliz. Sendo assim, talvez a busca pela alma gêmea, ou a cara metade, ou a minha costela, né? Ou a outra metade da minha laranja, tanto faz. Talvez para encontrá-la, eu tenho que começar o quê? Pela busca espiritual. E não pela busca física. Não pela busca física. Lembram? O que Eros fez? Colocou a alma dentro de um corpo. Se eu procurar em corpo físico, eu não vou achar, porque esse olho não vai enxergar a alma gêmea minha. Se eu olhar para a alma de cada um, ver como ela é, os sentimentos que ela tem, se ela é caridosa, se ela é bondosa, se ela é educada, se ela é responsável, se bater comigo, tem possibilidade de ser a minha alma gêmea. Não importa se está num corpo velho, num corpo novo, num corpo aleijado, não importa. A gente vai ficar muito feliz se um dia encontrar uma pessoa que nos completa. E com ela nós iremos aprender muito. Vamos aceitar que ela nos ensine aquilo que ela sabe mais, e ela vai aceitar que a gente ensine o que nós temos condição de ensinar. Agora, o dia que isso acontecer com a gente vai reconhecer, porque tem uma coisa que caracteriza o encontro de almas gêmeas. É a sua intensidade. O encontro vai ser de uma intensidade tão grande
que a gente vai se sentir no ar. E a partir dessa intensidade, a gente vai ter a certeza, não é eu acho, tenho a certeza que é ela. Aí a gente pode dizer que ele está com a alma gêmea próxima. E lembrando que ela não precisa ser o nosso marido, a nossa mulher, o nosso... Não. É um irmão em Deus. Seja lá quem for, estejamos abertos. Então eu finalizo repetindo e dizendo que quando nós encontramos a nossa alma gêmea, nós simplesmente sabemos. Nós não vamos conseguir explicar o porquê. E nem encontrar uma justificativa, uma justificação lógica para afirmar que é a alma gêmea. Mas nós vamos saber que aquela pessoa faz parte de nós. Que nós estamos intrinsecamente ligados àquela pessoa. E que a partir daquele momento, a partir daquele segundo, assim que a gente sentir aquela certeza, aquela intensidade, a gente sabe que daquele momento em diante, a nossa vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será como foi antes. E será muito melhor. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Jesus.